Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Bom gente, esse é o vídeo mais difícil que eu vou fazer, mas eu acho que já está mais do que na hora de eu falar sobre o assunto. Bora pro vídeo. E seja muito bem-vindo, se você for novo por aqui já sabe, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, pedir isso logo no começo do vídeo, porque depois você pode esquecer e passar para outro vídeo, então logo no começo você já deixando seu like, sua inscrição, caso você não seja inscrito, já me ajuda muito. Bom gente, esse vídeo me deixa um pouco nervosa assim. Confesso que eu tô um pouco nervosa. Eu tirei o óculos para poder olhar para vocês sem atrapalhar a luz. Eu fui testemunha de Jeová batizada durante 10 anos. E foram os piores 10 anos da minha vida. Eu poderia gravar um vídeo aqui de 1 hora contando como foi um inferno viver lá dentro. Eu era a única lá. Eu não tinha família, nem a minha família, e nem a família do meu ex-marido. E assim, por mais que eu tenha me separado, eu não vou falar mal do meu ex-marido, porque no começo do casamento foi um bom casamento. No começo, só não terminou bem. Mas por que eu tô falando isso? Porque, gente, eu tô tentando ir logo ao assunto, sabe? Eu não podia participar de nenhuma festa de aniversário, de fim de ano, de Natal, nada. E eu tinha ido morar em Taubaté com meu ex-marido e eu acabei ficando muito isolada, porque eu não podia nem participar das festas da família do meu ex-marido e eu não era muito convidada lá, sabe? Eles faziam as festas e não me chamavam. Poucas vezes me chamaram, poucas mesmo. Quando eu comecei a estudar, eu fui muito bem recebida, eu tinha sofrido um acidente, eu fui muito bem recebida, e é sempre assim, sempre que você começa a estudar a Bíblia com uma testemunha de Jeová, você é muito bem recebido, não há o que falar. Eles te colocam no céu para depois te jogar no inferno. Eu casei para poder sair no campo, né, sair para trabalhar no serviço de pregação de porta em porta. Eu tive o pior parto do mundo da minha filha. Foi o pior parto, eu fiquei muito mal. Depois disso eu tive depressão e síndrome do pânico, já comentei sobre isso aqui no canal. E eu nunca tive apoio de ninguém lá. Ninguém, eu não tinha família, que a minha família estava toda aqui em São Paulo. A família do meu ex-marido era um pouco afastada de mim por causa que eu me afastava deles por causa dessa maldita religião. E eles não me ajudavam em nada. Era um ou outro que se importava comigo e, enfim, eu ficava muito isolada com um bebezinho para criar sozinha. E tinha as responsabilidades, se você não fizer as horas, se você não entregar seu relatório de campo, você é considerado uma pessoa fraca espiritualmente. E eles já me viam como fraca espiritualmente, sempre me viram, né? Essa que foi a verdade. Os anos foram se passando, muita depressão, muita síndrome do pânico lá dentro, muita falta de apoio, muito machismo. Eu com criança pequena, era sempre gente olhando torto pra mim, porque minhas crianças faziam barulho dentro dos salões do reino, e, enfim, tudo isso. E assim, eu conheci uma irmã, isso foi ano de 2014, 14 ou 15, deixa eu dar uma olhada aqui na data. 2016, desculpa, olha só, até as datas já me confundo. E ela era pioneira, porém ela era uma pioneira, pra quem não sabe, pioneira regular é a pessoa que trabalha, faz muitas horas de porta em porta. E a pessoa, quanto mais ela bate na sua porta pra te encher o saco, mais ela é benquista lá dentro. E ela era uma pioneira exemplar, porém ela estava meio que desabrigada porque o padrasto dela supostamente teria tentado abusar dela. Ela estava com 23 anos na época e ficou na minha casa abrigada até ela ter um cantinho para morar. Porém, aí que as coisas começam a desenrolar. Eu vou falar desse assunto por um motivo que saiu esse vídeo do Wesley Safadão, da família, não sei exatamente, um pastor
que mexeu no corpo de uma menina. Você acha que é normal um adulto encoxar uma criança e passar a mão aqui? Não, gente, isso não é normal. A gente tem que parar de normalizar essas coisas. E eu, que sou uma mulher adulta, para mim não seria aceitável um homem fazer isso que fez com aquela menina, de abraçar por trás e encoxar e passar a mão aqui. Para mim já seria inaceitável, porque para uma criança é aceitável. Então, o que eu tô falando disso é a pedofilia que existe dentro das religiões. Eu não vou generalizar, falar que é só numa, só na outra, não. Em todas tem, e em todas você tem que abrir seus olhos. O que aconteceu foi que aquela fulana que foi morar na minha casa tentou molestar a minha filha. Esse vídeo foi muito difícil de gravar, eu tive que conversar com ela para saber se ela autorizava eu falar. E ela disse que tá mais do que na hora de eu falar sobre isso. Eu peguei no flagra essa fulana fazendo cosquinhas nas partes íntimas da minha filha e ela alegava que era só uma brincadeira. Porém, também tava na cara que não era uma brincadeira. E lá dentro do Salão do Reino existe uma lei que você tem que ter 2 testemunhas. Se seu irmão pecou contra você, você tem que ter 2 testemunhas. E eu me achava que, eu vou pegar ela no pulo. Eu peguei e levei 2 anciãos para minha casa e fiz ela confessar este caso na frente de 2 anciãos. Eu achava que aquilo já era o suficiente. Afinal de contas, eles eram anciões, eles eram assim acima de qualquer suspeita. E foi aí que a minha vida virou um inferno. De primeira, eles não ficaram do meu lado, ficaram do lado dela sempre. Fingiam estar do meu lado, fingiam estar preocupados com a Agatha, mas nunca estiveram preocupados com o nosso lado psicológico. Eu tive que correr atrás de tudo. Eu fiz BO, eu fui na delegacia da mulher, eu fiz tudo sozinha, sem apoio deles, e depois eles ainda vieram com um papinho de que se eu levasse adiante na justiça, eles iam... Tem uma lei, eu não sei o nome dessa lei, mas é uma lei que, por exemplo, você confessa com o padre os seus pecados, e o padre, ele não pode testemunhar contra você porque ele disse algo em confissão de padre. Só que isso não cabe a eles, primeiro porque eles não são padres, tá? Eles são pastores lá do Salão do Reino, são anciãos de lá, então a lei não se aplica a eles. E ela não disse isso numa confissão pessoal particular para eles. Ela disse na minha casa, no meu sofá, quando eu obriguei ela a falar: você fez isso com a minha filha, não fez? Eu fiz, mas foi só uma brincadeirinha, né? Ainda teve um que virou assim para ela e falou: olha, mas você acha que isso é uma brincadeira que se faça com criança? Bom, gente, eu levei ela em médico, eu levei em psicólogo, eu levei em tudo quanto é lugar. A única coisa que eu queria era que aquela fulana fosse desassociada. Eu nem queria tanto que ela fosse pra cadeia, porque ela só, de fato, passou a mão na genitália da minha filha. Não, como até o laudo tá aqui, não chega a ser algo assim que possa, assim, mas tem o laudo aqui que eu vou ler pra vocês, tá? Mas eu só queria a desassociação dela, porque lá é uma religião extremamente rígida em todos os sentidos, principalmente moralista. Muito falso moralismo lá dentro. E ela não foi desassociada. Não foi. Eu que escrevi uma carta para sair de lá, porque não dava para simplesmente ficar indo. Eu ia nas assembleias, nos congressos, e dava de cara com ela, e a minha vontade era de socar ela, porque inclusive se eu encontrar com essa menina na minha frente um dia, mas eu vou quebrar ela no pau, eu vou quebrar muito a cara dela, eu vou perder o meu réu primário. Eu só não perdi na época porque eu achava que ela seria desassociada se eu fizesse tudo dentro da religião. Bom, enfim, o processo ficou parado, não fez, porque eles nem sequer me deram o endereço dela, porque ela voltou a morar na casa dos pais dela, e eles se recusaram a me ajudar a dar um endereço de onde ela estava morando, apesar deles saberem onde ela estava. Então, eu, hoje, que assinei para sair de lá, eu que sou vista para eles como alguém de Satanás, enquanto aquela fulana que molesta a criança continua batendo de porta em porta para ensinar a Bíblia para os outros. Só que antes de eu assinar para sair, eu não me conformava. Falei, putz, a única religião verdadeira permitindo pedofilia, tem alguma coisa errada. Eu comecei a pesquisar pela internet. Tudo que eles proíbem você de fazer é pesquisar sobre testemunhas de Jeová na internet. Por que eles proíbem os servos? É porque ali dentro é uma lavagem cerebral. Porque quando você toma coragem e começa a pesquisar sobre as testemunhas de Jeová, você vai achar cada podre fedorento. Mas cada podre é tão
tanto caso de pedofilia com a torre de vigia acoberta que eu fiquei estarrecida. Chega a ser uma prática comum entre eles, a pedofilia. E é muito fácil, porque as pessoas, elas são muito vulneráveis. Quando a gente está lá dentro, a gente acredita que se não fizer exatamente como eles mandam, você vai morrer no Armagedon. Você fica com aquilo na cabeça. Não, eu vou morrer no Armagedon. Então, eles chegavam a me fazer acreditar que se eu não fosse para o Salão do Reino, quando eu estava fraca espiritualmente, e Armagedon viesse, até os meus filhos morreriam no Armagedon. Quer dizer, que Deus bom é esse? Que mataria os meus filhos pequenininhos, porque eu não estava indo no Salão do Reino. Aí que eu comecei a me questionar, não tem coisa errada. Isso não é um Deus. Então, hoje, eu tenho nojo, ranço e revolta das testemunhas de Jeová. Eu tenho tanto nojo de uma testemunha de Jeová que se eu ver bater na minha porta, eu tenho vontade de vomitar na cara dela. Eu tenho um ódio extremo desta maldita religião que teria que acabar. Eu não gostaria de fazer um vídeo pisando em religião, porque a intolerância religiosa é crime. Porém, o que eles praticam lá dentro, o ostracismo, quando você sai de lá, vocês querem saber? Eu conheço gente que tá lá dentro, sabendo que aquela religião é podre e nojenta, só não sai de lá porque tem parente, porque quando você sai, você simplesmente é desligado. A família não pode falar com você. Eu soube de mãe que morreu de câncer sem a visita dos seus filhos, implorando a visita dos seus filhos no leito de hospital. E eles não foram visitar porque ela era uma senhora desassociada. Eu vou ler aqui o relatório. A paciente Agatha Ribeiro Nunes está em acompanhamento psicoterapêutico desde novembro do corrente ano, devido à suspeita dos pais da criança ter sido sofrido assédio sexual da moça que estava morando em sua casa na época. Durante todo o processo psicodiagnóstico, não apareceram indícios de que a situação tinha acontecido de fato, apesar de a criança ter relatado que brincadeiras de fazer cosquinhas, inclusive nas suas zonas íntimas proibidas, eram constantes. Então, quer dizer, ela disse que essa própria psicóloga aqui está sendo meio contraproducente, porque ela no começo disse que não houve esse assédio sexual, mas disse que houve sim essas brincadeiras nas genitálias. E eu, na época, eu não estava tão bem, não estava nada bem psicologicamente. O processo constou de testes psicológicos, entrevista com os pais, entrevista com a criança, de forma lúdica. Nenhum traço de trauma foi encontrado que sugere que a menina levou como uma brincadeira. A Agatha levou como uma brincadeira. Tem aqui o nome da psicóloga, a clínica e tudo. Houve o assédio sexual, mas não houve abuso sexual. Então, assim, assédio sexual até quando eu cheguei a parar no juizado, não. E a pessoa que me atendeu lá no juizado de menor disse que começa assim. O abuso sexual infantil, ele não é rápido assim, sabe? O abusador predador vem, pega e leva. Não, ele vai indo sutilmente, sabe? E na época eu tava fazendo tratamento psicológico, eu tava com depressão, e eu tinha que deixar a Agatha e o Will com essa fulana. E ela fazia brigadeiros e doces só pra Agatha ver, e o menininho, meu Will já era autista, eu não sabia do autismo dele, ele começou a regredir por causa dela, porque ele via as duas comendo brigadeiro, bolacha, elas não davam para ele. Por quê? Porque ela tinha preferência pela Agatha. A Agatha só tinha 8 anos e ele tinha somente 4. Então ele sofreu abuso psicológico dela, não foi só a Agatha. Em suma, gente, é por isso que eu saí da Testemunha de Jeová, porque eles permitem a pedofilia lá dentro, rola solta. É uma religião extremamente homofóbica, é uma religião extremamente xenofóbica, extremamente classista. Se você for pobre, pode ter certeza que eles falam que não existe isso, mas lá existe, que eu vi com os meus próprios olhos, eu vi muitas coisas. Enfim, eu acho que por hoje deu, gente. Eu não aguento mais, eu tô com vontade, tô com ânsia de vômito só de falar disso, gente. Desculpa, tchau, até o próximo vídeo. Somos testemunhas de Jeová.